vocês. Não é quarta-feira, é domingo, mas vai ter um vídeo diferente, vai ser o vídeo Hora da Palavra. Eu vou explicar. Então, quarta-feira eu não podia falar muito. Eu tava cumprindo uns desafios aí e eu não podia falar muito, então consequentemente eu não podia gravar. Na quinta-feira, que eu poderia filmar, que eu poderia falar, eu não podia usar as redes sociais. Na sexta-feira foi uma correria, sábado piorou, então estou fazendo hoje, vou postar hoje, mas hoje, dia 24 de outubro, a gente completa 1 ano e 5 meses do canal. Então, em comemoração, eu vou postar o vídeo que não postei quarta, que é esse, o Hora da Palavra, e também vou postar o vídeo de poesia, tá bom? Então, eu espero que vocês acompanhem os dois, porque agora vamos 2 vídeos de uma vez só, pra ser um domingo bem completo. Então, como vocês viram, o Hora da Palavra desse mês vai ser Veja com Outros Olhos. Faz um tempo que isso veio no meu coração e eu estava elaborando melhor. E aí eu também estou em outro desafio de ler a Bíblia em 3 meses, né? A gente começou no dia 1º de outubro e vai terminar dia 31 de dezembro, a Bíblia inteira. E aí eu tava lendo alguns dias atrás e tava falando muito sobre olhos abertos, sobre visão, sobre olhar, né, a situação, e olhos de fé, essas coisas. E aí eu falei assim, acho que é sobre isso que eu vou falar. Então, está aqui o Hora da Palavra, Veja com Outros Olhos. Tem uma autora, né, que eu uso lá para minha pesquisa da faculdade, que ela diz que os nossos 5 sentidos são o jeito que a gente se relaciona com o mundo, aqui nesse mundo, né, e com as pessoas. E talvez os olhos, né, para a maioria das pessoas seja o que mais o mais aflorado, né? Porque eu falei a maioria das pessoas, porque existem pessoas de baixa visão e pessoas cegas. Então, para a maioria das pessoas, os olhos são o meio mais aflorado, assim. Então, e também tem muita gente que fala, né, que os olhos são a janela da alma, né? A gente mexe com as nossas emoções a partir do que aquilo que a gente está vendo. E, na minha opinião, todo ser humano, né, principalmente depois da conversão, deveria receber um transplante de olhos, né? Acho que Jesus podia falar assim, me aceitou, toma um novo olhar. Porque é muito difícil você continuar nesse mundo com a sua mesma visão, enxergando coisas que têm significados a mais, mas com a sua mesma perspectiva de antes de Jesus. Então, eu defendo o transplante de Jesus. Se você quiser fazer transplante nos olhos de todo mundo, para todo mundo conseguir enxergar as coisas a partir de umas perspectivas diferentes, vai ser muito incrível, viu, Jesus? E aí, falando sobre olhar com outros olhos, a gente entra na palavra perspectiva, né? Como que você enxerga a situação? Você enxerga a situação com um filtro da sua dor ou com um filtro da sua fé, da sua esperança? Não sei. Qual a perspectiva que você tem olhado a situação pela qual você tá passando? Vou contar um exemplo, assim, da minha vida e já era pra ter contado faz tempo, né? Porque pra mim da onde eu saí pra onde eu estou agora. Então, é um testemunho pra mim forte, então já devia ter contado há muito tempo. Começo do ano foi muito conturbado e a minha data preferida, pra quem não sabe, é meu aniversário. Eu sou a louca do aniversário. Tipo assim, um mês antes eu fico, falta um mês pro meu aniversário. Falta 15 dias pro meu aniversário. E aleatório na conversa, sabe? Eu tô conversando com alguém e falo, falta tantos dias pro meu aniversário. Eu amo meu aniversário. Só que esse ano foi tão complicado que 2 dias antes do meu aniversário, dia 8 de fevereiro, foi uma segunda-feira, eu sentia tanta dor, foi um processo tão difícil, tanta dor, que eu já tinha voltado pra igreja, né, estava seguindo tudo, mas eu falei assim, Deus, se o Senhor existe, não me deixa mais sentir essa dor, não me deixa mais acordar, porque eu não quero sentir essa dor. Então, o meu filtro da dor me fez orar
pra pegar aquela dor e pra sair daquela dor com uma morte, em vez de eu sair daquela dor com uma vida e com um aprendizado diferentes, entendeu? Então, ali os meus olhos estavam limitados e eu só queria parar de sentir aquela dor, mas eu não sabia como pedir. Então, eu pedi para um lado negativo, porque era o que tudo ao meu redor dizia, coisas negativas. E aí também teve outra, mas já passou, viu, gente? Já tá tudo bem, vida nova, nova criatura sou, tá tudo certo. Mas é bom contar, sabe? Pra vocês verem que o jeito que eu falo agora, como eu me expresso, como eu falo com Deus, com Deus e de Deus, é porque não tinha como ser diferente, porque foi ele que me fez ver que eu poderia ter orado de outro jeito, mas mesmo assim, ele escutou a minha oração, mas não realizou o que eu queria, porque nossa, já vou entrar em outro assunto. É que às vezes a gente pede, a gente não tem dimensão do que a gente tá pedindo, então que bom que Deus não responde todas as nossas orações do jeitinho que a gente pede, né? Senão eu não estaria mais aqui. Enfim, e aí outra situação. A Vanessa, né, ela pegou Covid, então ela não tava saindo de casa porque ela não queria ser a agente transmissora. E aí eu fui comprar coisas básicas pra ela no mercado e passar pela janelinha, né? A gente morava na outra casa ainda. E aí estava tudo tranquilo. Eu cheguei no meio do caminho, em frente à orla do aeroporto, é um caminho, tipo assim, que não tem construção do outro lado do aeroporto pra chegar até o açaí, que é tipo um atacadão aqui, mas enfim, né? E aí começou a chover, mas tipo assim, não era uma chuva, era uma tempestade. O vento, não passava carro de nenhum dos lados, mas o vento me arrastava. E aí tava calor, Campo Grande é calor, então tipo, eu tava com shorts curto e uma blusa sem sutiã, sem nada, porque eu saí de casa como eu tava pra ir no mercado e voltar rapidão, entendeu? E aí, e a minha blusa era tipo de treinar em academia, então ela era toda rasgada aqui do lado, com o celular na mão, com dinheiro, com cartão na mão, tava com cartão na mão, e uma bolsa pra colocar aquelas sacolas, não tem como mostrar aqui, mas aquelas sacolas retornáveis, sabe? Retornável que fala? Não sei. Mas enfim, aquelas sacolas de mercado que não é de plástico. E aí, tipo assim, começou, e aí eu tava de máscara. A chuva era tanto que a água da máscara entrava na minha boca e eu afogava. Eu afogava com a própria máscara. Enfim, tipo, foi horrível. Eu falei assim, eu não vou sair disso daqui. Eu falei assim, eu orei pra morrer aquele dia, mas é hoje que eu vou morrer, né? Tipo, Deus tardou um pouco, mas ele me ouviu. E eu já estava melhor daquele dia lá que eu orei pela morte, mas ainda aí aconteceu essa tempestade e eu fiquei assim, meu Deus, né, é agora. Só que aí, como eu já estava um pouco melhor, o meu instinto foi sair correndo daquela tempestade, porque eu queria me salvar. E aí eu cheguei no mercado assim, ensopada, vou deixar a foto aqui pra vocês. Ensopada, e eu mandei mensagem pra Vanessa, e aí, mas eu comprei todas as coisas dela, voltei pra casa, tomei um banho, comi, e passou. E aí eu fui contar pra Vanessa e aí eu chorei bastante, porque eu falei assim, não vou chorar. Eu passei por essa tempestade sem entender na hora. Eu só passei e quis me salvar sim. Então eu saí correndo da tempestade. E aí, um pouco tempo depois, o Luan, né, Luan Santana, foi no programa do Faustão. E aí, no meio de uma música, ele falou assim, depois da tempestade, o sol nasce muito mais forte. E aí, eu entendi, sabe, muita coisa. Que, mesmo que eu tinha orado pra morrer, não era a vitória que orou. Era a vitória com os olhos limitados pela dor que orou por aquela morte. E aí, Deus permitiu aquela tempestade porque foi literalmente do nada. Tava só... Campo Grande é assim louco, estranho, né? O tempo. Mas foi uma tempestade do nada. E eu passei sozinha e eu quis me salvar.
Então era só pra eu entender que, tipo, vai ter os momentos da tempestade, mas ainda assim eu tenho forças suficientes pra querer estar viva. E eu quis estar viva, e eu estou viva. Ah, eu choro porque, tipo, foi bem assim, foi muito nítido, assim, sabe? Foi como se a voz de Deus estivesse falando no meu ouvido: olha, lembra da sua oração da morte? Hoje eu proporcionei essa tempestade pra você ver que você não quer estar morta. Era só a sua dor falando mais alto. E aí, né, contando tudo isso, eu comecei a refletir que a lógica de Deus é diferente da nossa, né? A gente olha, né? Aquele dia eu orei por uma morte no sentido negativo, mas talvez não. Eu tenho certeza que Deus escutou aquele pedido de morte como uma morte para o meu sofrimento e mostrou na tempestade de que aquele sofrimento já tinha passado porque eu não queria mais estar morta. Então, assim, a gente olha a morte como um final. E, para a lógica de Deus, a morte é um recomeço, sabe? A morte é você deixar uma coisa velha para trás e começar uma coisa nova. Nossa, bom dia, Vitória. Mas é isso que eu queria deixar para vocês, que, tipo, a gente olha a situação com o nosso com algum filtro, né? É como se a gente vestisse óculos. E ou é da dor, ou vai ser da esperança. Então, está nas tuas mãos decidir. Eu sei que é muito difícil falar e eu não vou ser hipócrita de falar, ai, eu me arrependo daquela oração. Eu não me arrependo porque na hora fez sentido pra mim, sabe? E só que Deus, ele consegue tratar, ele consegue olhar no meio do nosso desespero, porque o filtro dele é filtro de amor. Os olhos dele vão ser sempre olhos de amor para as nossas vidas, tá? Ai, não vou chorar. E aí, para trazer exemplos da Bíblia sobre olhares, né, sobre perspectivas, tem a história de Caleb e Josué. Depois que o povo saiu da escravidão do Egito e passou um tempo no deserto, foi Moisés que mandou 12 pessoas espiar a terra que eles iam possuir. E aí eles tinham que fazer o relatório dessa terra, né? E aí chegou 10 bonitão lá e falou assim: não vamos lá não, porque tem gigante, a terra, tipo assim, a gente, vai dar trabalho pra gente cuidar daquela terra, porque a terra é enorme, que não sei o que lá, sendo que eles eram 12 tribos, né? E 12 tribos contra um povo lá, e eles acharam que não ia dar conta, então os olhos deles estavam limitados para a situação ali. Mas teve os diferentes, né? Teve os dois, né? Josué e Caleb, que levaram uma outra perspectiva daquela terra. E aí eu vou ler com vocês, está em Números 14, 6 e 7, né? Como a perspectiva de Josué e Caleb animaram o povo, né? Foi uma perspectiva de fé, uma perspectiva que agradou o coração de Deus. E depois o Josué ficou no lugar de Moisés, né, como o líder supremo, e Caleb teve uma herança especial só para ele, né? Porque cada tribo recebeu a sua herança e Josué como se fosse outra tribo, entendeu? Ele recebeu uma porção só para ele. Então, assim, mas eles não visavam a recompensa, eles visavam mostrar uma boa notícia, né? E de acordo com os olhos que eles tiveram ali naquela situação. Então, Números 14, 6 e 7 diz: E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra, pelo meio da qual passamos a espiar, é terra muitíssimo boa. Enquanto os 10 chegaram falando e amedrontando toda a tribo ali de Israel, as 12 tribos de Israel, eles vieram com uma outra perspectiva, né? E outro exemplo que eu quero trazer para vocês de olhos abertos, assim, né, de perspectivas, é Balaão, que é o famoso profeta que a jumenta falou com ele, mas eu não vou focar nessa parte da jumenta, eu vou focar na parte que fala-se dele como o profeta dos olhos abertos. E aí, o porquê que ele tinha olhos abertos, né? Explica nessa passagem da Bíblia. Então, eu vou ler com vocês Números 24, do 2 ao 4. Então, Números 24, do 2 ao 4 diz:
Levantando Balaão os olhos e vendo Israel acampado segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus. Proferiu sua palavra e disse: Palavra de Balaão, filho de Beor, palavra do homem de olhos abertos, palavra daquele que ouve os ditos de Deus, o que tem visão do Todo-Poderoso e prostra-se, porém, de olhos abertos. Então, assim, ele mesmo se denomina como o profeta, como o homem dos olhos abertos. Por quê? Porque ele tinha o Espírito Santo com ele. Então, às vezes, nosso filtro de dor, o que falta é o Espírito Santo nos conduzindo para olhar com o filtro da fé, com o filtro da esperança. E esse filtro da esperança, esse filtro da fé, ele não é o seu positivismo, né? Ter outras perspectivas é a fé. Por isso que eu falei, né? Com que olhos você tá olhando? Com os seus olhos da dor, com o filtro da dor, ou com os seus olhos da fé, orientados e guiados pelo Espírito Santo? Então, é isso que eu queria deixar para vocês, né? A minha experiência com a oração de morte e depois com a tempestade que depois me fez enxergar aquela oração como talvez a morte daquele sofrimento e não a minha morte, né? E deixar bem claro que aquela oração aconteceu em fevereiro e a tempestade em março. Então, tipo, eu tive um tempo de relacionamento, né, com Deus, um processo, um mês que seja, pra não querer mais sair daquele sentimento, daquele filtro da dor. Então, assim, não talvez no tempo que a gente queira, no exato, que a gente estrala o dedo assim e já passou tudo, né? Tem um tempo, tem um processo, mas que você possa, eu acho que lutar mesmo, sabe? Lutar com todas as suas forças para ter outras perspectivas sobre a sua dor e tirar o filtro da dor e colocar um filtro de fé. E lembrando que Deus sempre nos olha com filtro de amor, tá bom? Então é isso, esse foi o nosso Hora da Palavra, atrasado, mas eu acredito que muito rico. Pra mim foi muito, assim, e ainda mais de poder colocar o meu próprio testemunho as partes que eu quase chorei foi de lembrar de onde eu saí, sabe? Porque você olhar pra sua trajetória também te dá fé, não é só olhando para outras pessoas, você também pode ser um testemunho de fé para outras pessoas, né? Invista na sua vida para ser um testemunho para alcançar pessoas. Porque essa palavra aqui nunca vai estar desatualizada. Mas para provar que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, as pessoas precisam olhar em você, porque não é todo mundo que vai ler a Bíblia. Você precisa ser um exemplo, né? Um exemplo vivo, a gente chama de carta viva. Então, invista em você para você ser um testemunho para outras pessoas, tá bom? E eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo uma música que veio, assim, quando eu estava estudando aqui para apresentar para vocês, né? Sobre perspectiva, sobre olhar com outros olhos. Uma música e eu acho ela muito, muito linda. E se ela veio no meu coração, eu acredito que eu não tava pensando nela já, então eu acredito que foi orientação do Espírito Santo. Então eu vou deixar pra vocês, né? Porque é isso, vai acrescentar na vida de vocês. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Ai, Jesus. Curta esse vídeo, compartilhem com quem vocês quiserem, se inscrevam no canal e já vai sair bem seguidão, temos mais um vídeo de poesia aqui, comemoração de 1 ano e 5 meses do canal. E é isso. Beijo! Nós usamos esse corpo pra aprender com aquela dor. Não, eu queria só me livrar daquela dor. Então, o meu filtro, exemplos da Bíblia sobre... Ai. Eu vou ler com vocês. Deixa eu só confirmar aqui. Deixar também Meu Deus, bom dia. E que muita gente fala assim, não, a própria Bíblia... Peraí, só
Mas eu vou cortar essa parte, nem sei porque eu tô fazendo. Enfim, era só pra falar da música mesmo.